Olá, estamos de volta. Seja muito bem-vindo. Como eu sempre faço, gostaria antes de tudo agradecer a sua audiência. É ela que tem me motivado a fazer esses vídeos a respeito de compliance. Como eu fiz no vídeo anterior, eu tracei uma relação entre um episódio de um jogador de futebol específico do Palmeiras, que é o meu clube de coração, que eu revelei lá, a minha paixão também, como todo brasileiro, é o futebol. E aí eu fiz essa relação do episódio envolvendo o jogador Bruno Henrique e sua esposa com um torcedor do Palmeiras, que foi questioná-lo na rua, sob a ótica do compliance, que traz como princípio fundamental, dois princípios fundamentais entre três, que são a transparência e a normatização. A normatização, né, a legislação que embasa essa visão e essa proteção desse sistema chamado compliance, no caso específico dessa relação com o futebol, eu fiz essa relação lá. Se você não assistiu, volta lá, assiste. É interessante. É o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e principalmente a legislação especial para o assunto, que é o Estatuto do Torcedor. Com exceção dos dois princípios fundamentais que eu acabei de falar, o compliance traz também nesse sistema de gestão aí de combate à corrupção, fraude e suborno, ele traz um pilar que eu considero fundamental, que é o compromisso. E a gente tem que entender o compromisso alargado, né? Ou seja, comprometimento. Esse entendimento tem que ser extensivo. Isso posto, como eu disse, o vídeo de hoje tem o intuito de tratar, sob a ótica do compliance, sobre as compras de jogadores pelo Palmeiras. Que tipo de negociações foram feitas, que análise a gente tem que fazer sobre esse tipo de negociação envolvendo muito dinheiro. E me parece, de novo, indo direto ao assunto, que faltou transparência. Anda faltando muita transparência para essa relação, para essas compras, para esse gasto vultoso de dinheiro. Eu recentemente assisti aí um especialista em futebol, o Nicola, aliás, parabéns pela qualidade dos seus vídeos, Nicola. Você trouxe alguns dados, segundo você, retirados do balanço do Palmeiras e de informações de alguns conhecidos que você possui aí, de relação mais próxima, diretores do Palmeiras. E aí você trouxe um número aproximado aí de 380 milhões de negociação feitas, né, efetivadas pelo Alexandre Matos, diretor de esportes ou diretor esportivo, seja lá qual for o título dele, não me importa. Foi ele quem assinou essas compras, seja a pedido de técnicos, né, de assistentes técnicos, enfim, seja em apostas, como são as palavras trazidas aí pela mídia, referentes à compra que ele vem fazendo ou às compras que ele vem fazendo. Isso colocado, a gente já pode analisar de uma maneira um tanto generalista, por assim chamar, mas de maneira concreta aí, pelo que está trazendo, pelo que esses números estão trazendo, que não houve nenhuma transparência, em primeiro ponto, porque não houve nenhuma análise. Se ele está acreditando as suas compras a apostas, a jogadores que podem no futuro trazer algum resultado para o Palmeiras, isso não tem nenhum embasamento técnico. Então, por óbvio, me parece que ele não esteja usando as regras, né, algum tipo de regramento, nenhum embasamento técnico-teórico para fazer essas escolhas. Ainda que elas sejam feitas sob orientação, por assim chamar, ou a pedido de um técnico, para um clube que pretende se autoproclamar sob a gestão e sob a fiscalização do compliance, como o Palmeiras faz, e se dizendo ter hoje uma administração muito próxima de uma administração empresarial, isso está completamente equivocado, pelo menos sob a ótica do compliance. Está faltando transparência, como acabei de dizer. Que regramento ele usou? Vou dar um exemplo. Carlos Eduardo. Nunca tinha ouvido falar, mas ainda assim, como eu disse, não sou técnico em futebol, não sou especialista em futebol, posso ter a minha falha. Não ouvi falar, não sabia quem era, mas ainda assim podia ser um bom jogador. Agora, quais eram os números dele? Me parece que nem os próprios especialistas aí de vários programas que a gente acompanha, aí é bombardeado por informação, os jornais, né, a mídia televisiva, YouTube, essas pessoas que eu acompanho aí que falam do Palmeiras, nenhum deles conhecia Carlos Eduardo, então não era uma falha só minha. Não é? Felipe Pires,
Enfim, o Borja, foi artilheiro de versões passadas da Libertadores, jogava no futebol colombiano. Pera lá, custava tudo isso? 30 milhões de reais? E você assinou, Alexandre Matos? Então, isso me parece não ter nenhuma transparência, nenhum embasamento técnico-teórico, como eu disse, para a efetivação dessa compra. E aí vamos voltar a falar em valores para eu colocar a minha visão específica baseada no compliance enquanto especialista, enquanto certificado em compliance. Foi trazido um número aí aproximado de 385 milhões de negociação envolvendo o Alexandre Matos, como tendo participado dessas negociações de compras e vendas de jogadores, e aí instituíram como resultado final, no caso aqui, trazendo a fonte, foi o Nicola, dizendo que ele tinha chegado a um resultado positivo, ou seja, um lucro para o Palmeiras da ordem de 150 milhões. Números aproximados, ok? Desculpa, não posso concordar. E não posso concordar por um único motivo. Nesse número trazido, e aí de novo é porque eu afirmo que falta transparência, nesse número foi envolvida a negociação do Gabriel Jesus. Todo mundo sabe, pelo menos todo palmeirense sabe, acredito que muita gente, mesmo não sendo palmeirense, vai dizer que sabe, o Gabriel Jesus era a prata da casa, ou seja, ele era jogador pertencente ao Palmeiras. O passe dele já era do Palmeiras. O Palmeiras só efetivou essa venda, então não envolveu compra em venda. Então, se nós estamos falando de um dirigente que está tratando de compra e venda de jogadores e nós vamos analisar friamente os números que essa pessoa trouxe para o Palmeiras, de novo, sob essa ótica do compliance, que tem que ter primordialmente a transparência, faltou transparência no número. Imediatamente eu posso refutar esse número, porque o Gabriel Jesus não foi uma compra dele. Teríamos que tratar, para analisar a atuação do Alexandre Matos, única e exclusivamente essas relações de compra e venda que ele efetivou pelo Palmeiras. Não uma relação onde envolveu só uma venda de um ativo que o Palmeiras já possuía. Isso colocado, eu quero dizer então que esse tipo de atividade foi uma atividade não compliance. Faltou transparência, não pode ter a chancela do compliance. Era isso que eu tinha para demonstrar, ou para tentar demonstrar a você de maneira bastante simples, quase simplória, qual que é essa relação do Palmeiras, das compras de jogadores e do compliance. Para finalizar, então, eu quero fazer um comentário sobre o Bruno Henrique. No outro vídeo, que eu te convido de novo, você que não viu, a assistir, eu tracei a relação do compliance com um episódio envolvendo o Bruno Henrique, um torcedor, e a legislação, né? Enquanto torcedor do Palmeiras, eu fiz essa relação, penso ser bastante interessante para a gente ampliar essa visão do compliance no Brasil. E o que acontece? Venho acompanhando aí a atividade, a atuação do Bruno Henrique enquanto capitão. Ele tem lá a braçadeira de capitão do clube, capitão da equipe do Clube Palmeiras. E não é para ficar com os dois braços na cintura, né, Bruno Henrique? Não é para assistir o jogo. É muito caro assistir o jogo de dentro do campo, principalmente para o salário que vocês ganham. E aí eu envolvo, além de você, nessa falta de comprometimento, essa quebra dessa regra de compromisso, desse pilar de compromisso do compliance, eu envolvo o Lucas Lima. É outro que assiste o jogo de dentro do campo, porque nem corre. Acredito que as camisas que ele usa lá devam sair sequinhas, porque ele não corre em campo. Isso é mais uma prova, ou poderia ser mais uma prova aqui que a gente está trazendo, de que está faltando transparência no Palmeiras. Está faltando compliance no Palmeiras. Põe lá, diretoria do Palmeiras, presidência do Palmeiras, põe lá um telefone para o seu torcedor poder ligar. Não quer pôr um telefone, porque vai ter que pôr alguém para ouvir, para assistir, ficar lá, né, ouvindo, às vezes, todo esse falatório, como que eu estou fazendo aqui. Põe um número de WhatsApp, põe um endereço de e-mail, leia, responda para os seus torcedores. É o torcedor que movimenta isso aí. É o torcedor que paga salário, é o torcedor que mantém o clube funcionando, além dos patrocinadores. Aliás, vou te dizer a você, presidente do Palmeiras, dizer a você, diretor do Palmeiras, dizer a você, jogador de futebol do Palmeiras, que deveriam honrar essa camisa. Sem o torcedor, não teria patrocínio. Então, sem o torcedor, o patrocinador não se interessaria por colocar o nome dele atrelado ao Clube Palmeiras. Então, está na hora de mudar essa mítica que
A mídia traz de que o torcedor é um ser de segunda classe. Isso está errado, além de ser não compliance. Isso é fora da legislação. Todos são iguais perante a lei. Isso é o princípio fundamental da nossa Constituição. Então está na hora de vocês, dirigentes de futebol, tratarem o torcedor com o devido respeito e, de verdade, com o devido compliance. Era isso que eu tinha para dizer. Me acompanha, se inscreva aí, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. De novo a você, o meu muito obrigado.